Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2026, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $63.900, com uma queda de 1% nas últimas 24 horas. E a gente tem visto essa mesma volatilidade atingindo o mercado cripto de uma forma mais ampla. A gente tem outras criptomoedas também em queda, caso do Ether, segundo maior criptoativo do mercado, caindo 0,8% ao longo do último dia, com cada unidade $1.870, mas a gente também tem a BNB subindo 1,5%, a gente tem a Tron valorizando 1,2%, a Dogecoin valorizando 1,4%, e que nem eu falei, volátil, XRP também está caindo 2%, Solana está caindo 0,8%, enfim, a gente está vendo algumas moedas, alguns projetos em queda e outros projetos em valorização. E é super normal a gente estar vendo essa volatilidade ao longo da manhã do dia de hoje. Essa semana é uma semana bastante importante, não só para o mercado cripto, mas para o mercado financeiro de uma forma mais ampla. A gente tem a divulgação de alguns dados importantes e amanhã vai ser o principal deles, na minha opinião. No dia 12, quarta-feira, a gente vai ter o índice de inflação do consumidor da economia americana de julho. Na quinta-feira, a gente vai ter do produtor a quantidade de pedidos de seguro-desemprego e, além disso, a gente vai ter a fala de 2 dirigentes do Fed. E na sexta-feira, a gente também vai ter a divulgação do índice de varejo e confiança do consumidor. E isso, naturalmente, influencia muito o mercado cripto de uma forma geral também. Que nem eu falei, todo o mercado financeiro é atacado, é atingido por isso. E, naturalmente, o mercado cripto também é. Então, nesse momento, nessa semana da divulgação da inflação do consumidor, da economia americana, a gente acaba que está preso dentro de uma mesma faixa, entre o suporte e a resistência. Entre o suporte de 63 mil e a resistência de 69. A gente acaba ficando preso dentro dessa faixa, o que não é tão ruim assim, porque pelo menos não está caindo mais, inclusive está conseguindo se manter bem próximo ali à faixa dos 64, mas também não está possibilitando alçar voos maiores. Além disso, a gente está vendo a guerra entre Estados Unidos e Irã voltando a se intensificar. A gente teve alguns ataques iranianos, a gente também teve no dia de ontem o ataque da Marinha Americana a um navio com a bandeira do Panamá que estava tentando furar o bloqueio feito pelos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Enfim, a gente está vendo isso se intensificando, essa tensão voltando a escalar, e é claro que isso também afeta todo o mercado financeiro de uma forma mais ampla. Se a gente olhar o mercado de estoque, que nesse momento já está aberto aproximadamente 1 hora, a gente vai ver Dow Jones em alta de 0,14, Nasdaq praticamente lateralizado, mas em queda de 0,01, S&P 500 também praticamente lateralizado, mas em alta de 0,05, e o ouro subindo 0,6% aproximadamente. Antes de dar prosseguimento no episódio de hoje, eu quero te pedir um favor. Eu produzo o Giro Bitcoin para você de segunda a sexta-feira, trazendo as principais notícias do mercado cripto, para você ficar por dentro do que está acontecendo. E o que eu peço em troca é o seu like, é a sua inscrição, é o seu comentário, é o seu engajamento. Qualquer engajamento que seja ajuda demais a continuidade aqui do nosso projeto. O seu like vai fazer com que pelo menos outras 10 pessoas recebam a notificação do Giro Bitcoin, sejam recomendadas a conhecer o Giro Bitcoin. Se vão escutar ou não, se vão conhecer ou não, são outros 500. Mas esse seu engajamento é de fundamental importância para a continuidade do nosso trabalho, beleza? E sem perder mais tempo, sem mais delongas, indo direto para os ETFs de criptomoeda do mercado americano, no dia de ontem a gente teve a sequência de 5 dias interrompida. O ETF de Bitcoin já estava 5 dias consecutivos registrando inflow, mas não conseguimos registrar esse 6º dia. No dia de ontem a gente teve um outflow de 2.230 BTC, o que em dólar americano deu aproximadamente 144 milhões de dólares de outflow. No caso do ETF de ETH também a sequência positiva foi interrompida. No caso eram 4 dias, mas ontem também registramos outflow, um outflow de 7.645 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 14,6 milhões. Já o ETF de Solana teve um inflow de quase 9 milhões de dólares, um inflow bem considerável, ainda mais se a gente considerar o retrospecto, o histórico recente desse produto. O ETF de XRP, nem entrada nem saída. O ETF de Hyperliquid também voltou a registrar uma entrada de 2,8 milhões de dólares. Então a gente vê quase que uma rotação de capital, né? O ETF de BTC, o ETF de ETH registrando outflow, mas o ETF de Solana, o ETF de Hyperliquid conseguindo registrar entrada ao longo do dia de ontem. E falando em entrada, falando também em outflow,
a Trump Media reformulou a estratégia de tesouraria cripto após prejuízo de 238 milhões. A Trump Media, que nem pelo próprio nome diz, você consegue supor, é ligado à família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que planeja reformular a sua estratégia de ativos digitais depois que perdas não realizadas com criptomoedas e títulos contribuíram para que a empresa registrasse um prejuízo líquido de 238 milhões de dólares no segundo trimestre. Mas mais importante do que isso, sendo bem sincero com vocês, é que eles divulgaram também que eles aumentaram a participação em Bitcoin após o segundo trimestre. E eles divulgaram o quanto eles possuem. Foi divulgada uma tesouraria de 14.139 BTC, avaliada na cotação de agora em mais de 900 milhões de dólares. E com isso, simplesmente com essa tesouraria anunciada por eles agora, eles já se encontram ali na 12ª posição de maiores detentores corporativos de Bitcoin do mundo. Para vocês terem uma ideia, a Tesla é a 13ª posição, está na 13ª posição com 11.509. Então a Trump Media simplesmente já apareceu ali na 12ª colocação, bem considerável, e está bem perto ali da CleanSpark, que é a 11ª colocada, e também relativamente perto da Riot Platforms, que é a 10ª colocada. Impressionante essa quantidade de BTC que foi divulgada pela Trump Media, e mais impressionante ainda era que ninguém estava esperando por isso. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, enquanto a gente está vendo o debate acontecendo nos Estados Unidos sobre o Clarity Act, se vai ter a votação em setembro ou não, está tendo um debate muito grande sobre isso, a Rússia continua avançando a sua regulamentação de criptomoeda. A gente sabe muito bem que o objetivo da Rússia, com essa nova lei, com essa nova legislação sobre cripto, tem o objetivo de fugir de sanções. Isso a gente sabe. Então vai ser muita liberdade para o Estado, pouca liberdade para o usuário. O usuário não vai conseguir, por exemplo, ter uma carteira autocustodiada, vai ser proibido. Isso, inclusive, está aparecendo em um debate que a gente está tendo em um país que a gente conhece. Mas, enfim, lá na Rússia está tendo agora também um debate, depois da assinatura depois da lei ser sancionada, né, pelo presidente russo Vladimir Putin na semana passada, de quais serão as criptomoedas liberadas para os usuários fazerem trade dentro das plataformas que forem autorizadas pelo governo. E ali a gente vai ter, muito provavelmente, Bitcoin, Ether e também a Tether USDT, ou seja, uma stablecoin de dólar americano emitida pela Tether. Então, vai ser possibilitado apenas o trade dentro das plataformas, vai ser possibilitado o usuário possuir a cripto, mas não poder sacar, nem depositar e nem sacar a criptomoeda, né? Mas, de qualquer forma, é um avanço da legislação. Enquanto os Estados Unidos está perdendo tempo em um debate, a gente vê outros países do mundo começando a se tornar mais permissivos, entre aspas, com criptomoeda, por mais que seja simplesmente para o seu próprio interesse. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia da BlackRock. BlackRock, maior gestora de ativos financeiros do mundo, possui, que nem vocês sabem, o maior ETF de criptomoeda spot do mundo, que é o ETF de BTC Spot, listado na Bolsa Americana. E eles já possibilitavam depósito in kind, ou seja, depósito em BTC no seu ETF. Então, se você depositasse 25 milhões de dólares em Bitcoin, você poderia depositar em Bitcoin e eles davam para você o equivalente em cotas de ETF. Então, isso é o depósito in kind. E eles reduziram essa quantia mínima de 25 milhões de dólares para 1 milhão de dólares, ou seja, uma redução ali de aproximadamente 96%. Com isso, o objetivo deles é o quê? É atrair cada vez mais investidores que hoje fazem uma custódia própria de Bitcoin. Então, uma pessoa que tenha 1 milhão de dólares fazendo uma autocustódia, por exemplo, vai poder pegar essa cripto que possui, esse BTC, que faz autocustódia, e transferir para a BlackRock, e a BlackRock vai dar para essa pessoa as cotas equivalentes no ETF IBIT. Isso, obviamente, para mim, para você que está escutando o Giro Bitcoin, pode parecer um absurdo, mas esse movimento, para mim, é muito sincronizado com esse hack da Cold Card que a gente viu acontecendo. Muitos investidores estão ficando com medo, um medo justo, vou ser sincero com vocês, de fazer a autocustódia, ainda mais para quem está mais novo no mercado, né? Uma hard wallet hackeada, óbvio que dá um medo. É óbvio que existem diversas formas de proteger. Uma passphrase, por exemplo, teria evitado o desastre, mas que nem eu falo, a culpa não é do usuário, a culpa foi 100% da CoinKite, que era a empresa da Cold Card. Mas enfim,
gerou um medo no mercado e a BlackRock está se aproveitando disso para conseguir atrair cada vez mais pessoas para o seu produto, para o seu ETF. Então, se você tem ali a partir de $1 milhão em Bitcoin e quer transformar a sua autocustódia em um ETF, você pode agora entrar em contato com a BlackRock. E com isso a gente fecha o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até aqui agora, eu te peço um like, te peço um comentário, te peço uma inscrição. Se estiver escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, deixa sua avaliação de 5 estrelinhas e passa a seguir o podcast, que isso ajuda demais aqui a continuidade do nosso trabalho. A gente sabe pelas estatísticas, né, do Spotify, por exemplo, que mais de 50% das pessoas que escutam a gente pelo menos 3 vezes na semana não seguem, não clicaram ali em follow, seguir o podcast. Se você puder fazer isso, você vai me ajudar demais mesmo. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!